defesa criminal e a sua importância. Vou falar sobre isso, tá? E a importância de você ter uma defesa de qualidade. Meu nome é Felipe Ribeiro e eu sou advogado criminalista. E eu sou sócio da Ribeiro Veio Advogados, o escritório que tem sede em Brasília e atuação no Brasil todo. Então, vamos lá. É muito importante que você tenha uma atuação de um advogado, caso você precise, que tenha uma expertise, tá? Muito boa, desde o começo do processo até o final. Mas, quando a gente fala de defesa criminal, a gente pode estar, como eu falei, desde o começo ou até o final. Tem advogados que são mais especialistas na parte final, tem outros que são na parte inicial, tem outros que são especialistas só em alguns tipos de crime. Então, meu escritório ele é especialista tanto do começo ao fim, ou seja, desde o inquérito policial, que é aquele momento da delegacia, até o momento final, que é o momento que, quando infelizmente a pessoa já é condenada e a gente tem que lidar com o processo de execução penal, que vai para outro juiz que cuida da pena, tá? E não cuida mais se a pessoa tem culpa ou não, já é outra história. E meu escritório ele faz isso, eu sou especialista principalmente aí na parte de violência doméstica, crimes que envolvam organização criminosa, parte de tráfico de drogas, crimes econômicos, então eu lido muito com essa parte, mas eu tenho um núcleo aqui no escritório, uma equipe que eles são especialistas em diversas áreas, por exemplo, execução penal, que é uma fase ao final do processo, eu tenho um especialista que cuida dessa parte, porque ele é uma fase que é um pouco diferente da fase de defesa para saber se a pessoa é culpada ou não. Então, tem diversas fases do processo, né? E, é claro, uma pessoa somente ela não consegue lidar com todos os casos. Então, é muito importante que quando você for escolher um advogado, você busque um advogado. Primeiro, que ele seja especialista na área criminal, que ele entenda, mas que também ele saiba lidar tanto da fase processual que está o seu caso, pode ser no começo, no meio, no fim, uma fase de recurso, numa fase de alegação final, numa fase de audiência, se esse advogado ele faz preparação para audiência ou não. Então fica ligado que a sua liberdade em jogo, e também ao final, ou seja, quando já tem uma condenação, ainda há esperança. Então por isso que a gente precisa do especialista que entenda dos benefícios que podem ser possíveis naquela fase. Então fiquem bastante atentos na hora de escolher, não escolha mal. É muito comum que o nosso escritório, que eu substitua outros advogados, que às vezes eles não sabem lidar ou que são advogados de outra área e se aventuram. Então o cliente ele acaba gastando mais. Ou seja, ele paga outro advogado, não tem a satisfação ou o resultado que ele quer, e depois ele contrata o meu escritório, ele tem que pagar mais também. E muitas vezes, tá, é muito comum que a primeira contratação ela seja num valor inferior, justamente porque a pessoa ela está mais preocupada em ganhar um valor ali do que ela de fato fazer a sua defesa da melhor forma possível. Então, muito cuidado. Então, a defesa criminal ela é importantíssima e ela tem que ser feita por um especialista, tá? Em muitos casos, por exemplo, em casos de operação, que é quando a gente tem uma organização criminosa, seja de crimes fiscais, crimes econômicos, tráfico de drogas, seja o que for, normalmente nesses casos não é possível que só um advogado atue. Normalmente é um grupo de advogados e às vezes até com peritos técnicos da área de tecnologia, da área de contabilidade. Então depende do caso, tá? Tem muitos crimes também que acabam, além do crime principal, acaba indo também para uma lavagem de dinheiro. Então a gente tem diversas modalidades de crimes e é importante que o advogado ele saiba lidar com isso. Inclusive o advogado que está ali, vamos dizer, para fazer o fechamento do contrato, ou seja, o advogado que está ali à sua frente, a pessoa que está ali, ela precisa conhecer para saber as ferramentas que ela precisa usar. E essa ferramenta pode ser tanto uma parte tecnológica que ela entenda, ou pessoas, montar uma equipe, ou não, simplesmente tá tranquilo, a pessoa vai lidar, mas ela tem que saber a noção,
Ou seja, aquela pessoa que está ali fazendo o filtro, ela tem que saber o que fazer. Outro exemplo, eu falei de organização criminosa, mas se a gente pega casos onde se trata de violência doméstica, é muito comum que tenha uma atuação na área de família também, divórcio, né, partilha de bens. Então, nesses casos, o escritório aqui ele também tem atuação na área de família e isso ajuda muito, porque é muito ruim você lidar com a questão criminal e não se ater à parte de família. Então você tem quase que uma conexão ali, são áreas que se complementam ou que o cliente também precisa desse apoio. E às vezes alguns processos criminais começam mais por uma questão de partilha de bens com relação à parte de bens materiais, dinheiro, vamos assim dizer, literalmente, do que em si crime. Então tem que se ter muito cuidado e uma coisa, se for bem feita, pode ajudar a outra. Por outro lado, se você tem um escritório que não, eu só trato da violência doméstica, quero saber esse caso de família, isso pode ser muito perigoso. Ainda mais se o advogado ele não quiser fazer uma parceria com outro escritório, pelo menos para ter uma qualidade nos serviços. Aqui a gente faz isso já de uma forma normal, porque já faz parte do nosso escritório, por exemplo, a área de família, e também nos crimes econômicos ou nos crimes empresariais, crimes fiscais, muitas vezes é necessária a parte empresarial, onde o escritório também tem atuação. Então a gente tem todo esse cuidado para que a gente não atue só em casos criminais que demandem só a especialidade na área criminal. Então a gente tem bastante expertise e pela nossa experiência a gente viu que é muito importante que o escritório, além deles ter outras atuações, por exemplo, só na área de família quando é necessário, mas quando é necessário, tanto a parte criminal puxa a área de família ou a área de família puxa a área criminal. Então, a gente tem essa atuação aqui e é muito importante que na hora que você for escolher uma defesa, tá? É você pensar nisso. Será que a pessoa tem noção da gravidade, do que é preciso ser feito, quais as ferramentas usar? Então, é importantíssimo saber fazer uma defesa criminal, que muitas vezes não é só uma defesa, é preciso buscar provas, ou seja, eu preciso produzir provas em muitos casos. Então a gente tem processos que são comuns, a gente tem processos que é ruim para o réu, quase que praticamente ele tem que provar que é inocente, e tem outros processos que são mais benéficos para o réu, ou seja, violência doméstica muito ruim para o réu. Você tem uma outra estratégia de por exemplo, um processo de tráfico de drogas, por mais que seja um crime grave, você tem alguns benefícios, algumas vantagens que você não tem em um processo de violência doméstica. Então, tudo isso deve ser levado em consideração e, dessa forma, fazer a melhor estratégia para que seja feita a melhor defesa. É isso, fica ligado e se inscreva aí no canal se não é inscrito e acompanhe os outros vídeos para que você possa saber mais sobre a parte criminal ou conhecer mais o nosso escritório. É isso, abraço para você.